Fala pessoal, dando início a mais uma aula da playlist Gotas de Sentença Criminal, hoje eu vou tratar das circunstâncias judiciais. Mas antes eu vou me apresentar mais uma vez para quem não me conhece. Meu nome é Rodrigo Assunção, sou professor, sou também juiz de direito no estado de Minas Gerais. Em cada aula de aproximadamente 10 a 20 minutos, eu trago alguns pontos importantes da sentença penal condenatória para que você que me assiste possa elaborar uma sentença penal condenatória tecnicamente perfeita. Como eu disse, hoje eu vou tratar das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, iniciando aí um estudo da dosimetria da pena. Nas próximas aulas eu vou trabalhar a segunda, terceira fase e também as etapas posteriores, substituição da pena, enfim, tudo aquilo que é trabalhado da dosimetria da pena. Se você não assistiu os vídeos anteriores, assista. Eu trago dicas da parte da fundamentação, dispositivo, por isso que eu estou trazendo essa sequência lógica para vocês. Então vamos lá, sem mais delongas, dar início a essa aula. Bom, a dosimetria penal, ela encontra um aparato no Código Penal, lá no artigo 68. A pena base será fixada atendendo ao critério do artigo 59. Então, em primeiro lugar, devo observar as circunstâncias judiciais. Depois, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes. E, por último, as causas de diminuição e de aumento. Então, foi adotado o critério trifásico. Primeira fase, dosimetria, circunstâncias judiciais, do artigo 59. Segunda fase, dosimetria, circunstâncias atenuantes e circunstâncias agravantes. Elas estão previstas nos artigos 61 até o 66 do Código Penal. Pode ser que exista em alguma lei especial alguma circunstância que deva ser considerada. Então, por exemplo, na lei de crimes ambientais, salvo melhor juízo, acho que existem algumas. Então, em regra, estão no Código Penal, na parte geral, mas pode existir outras em leis especiais. E por último, causas de diminuição e causas de aumento de pena. Essas estão previstas geralmente na parte especial. Por exemplo, o crime de roubo ele tem causas de aumento de pena, mas podem estar também previstas na parte geral. Um exemplo de causa de diminuição de pena prevista na parte geral é a tentativa, quando o crime é tentado, lá no artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Então, essa é a etapa de dosimetria da pena. Como que o juiz fixa a pena, então, lá no artigo 68, né? Observando-se o critério trifásico? Em primeiro lugar, deve atender a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias, consequências, eu corrigi aqui, né, com o português atual, bem como ao comportamento da vítima. Então, são 8 circunstâncias judiciais que vão ser analisadas pelo juiz, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Então, o juiz estabelece a pena base, levando-se em conta essas 8 circunstâncias judiciais. E é por isso que, durante muito tempo, prevaleceu o critério de 1/8 para cada circunstância judicial reconhecida negativamente, com exceção do comportamento da vítima, porque esse só pode ser benéfico ao réu. Hoje existem alguns julgados no STJ que dizem que para cada circunstância judicial negativa deve ser reconhecida a fração de 1/6. Então, atentem-se para esse ponto. Como regra, 1/8 é o que sempre foi observado, mas o STJ tem trabalhado o parâmetro, a fração de 1/6 para cada circunstância judicial. Vamos analisar rapidamente cada uma dessas circunstâncias judiciais. A primeira delas é a culpabilidade, que é o juízo de reprovabilidade da conduta. Cuidado, porque nesse caso muitas pessoas confundem a culpabilidade aqui da pena com a culpabilidade lá do conceito analítico crime, fato típico, ilícito e culpável. Veja, no primeiro momento, então, o juiz tem que analisar a culpabilidade para saber se o réu, por exemplo, é imputável, se ele é maior de 18 anos, se ele não tem nenhuma condição patológica que vai fazer com que ele não compreenda o crime. Esse é um primeiro momento. Aqui, na dosimetria da pena, já se observou que o réu é culpável. Agora o juiz tem que analisar, dentro daquela circunstância, a reprovabilidade da conduta do réu.
Vou trazer um exemplo. Pode ser que a conduta do réu seja mais reprovável quando ele pratica um furto, por exemplo, contra uma instituição beneficente. Então, essa pessoa ela tem que receber uma pena maior daquela pessoa que pratica um furto comum em um estabelecimento comercial, porque a sua conduta é mais reprovável. Então, a culpabilidade é o juízo de reprovabilidade da conduta. Segundo ponto, antecedentes. Os antecedentes vão corresponder ao histórico do réu na esfera criminal. Mas aí não serve como antecedente, vocês já devem conhecer a súmula 444. Ações penais em curso, inquéritos policiais, nada disso. Ou mesmo sentenças penais que não tenham transitado em julgado. Só serve para fins de antecedentes as sentenças penais já transitadas em julgado. E aí, nesse contexto, o juiz ele vai observar principalmente aquelas que não servem para reincidência, que já passaram o período depurador de 5 anos. Agora, se o réu se é multireincidente, o juiz pode considerar uma como reincidente e outra para maus antecedentes. O que não pode é utilizar uma única condenação para as duas finalidades, né? Segunda fase e primeira fase. Salvo melhor juízo, é a súmula 231 ou 241 do STJ. Depois vocês olhem aí. Bom, antecedentes então é isso. Conduta social. É o estilo de vida do réu. Então, convive perante a sociedade e também perante a família. Isso tem que ser demonstrado durante a instrução processual. O candidato não pode extrair da cabeça dados que não estão na questão. Se a questão trabalha lá, por exemplo, uma testemunha que diz que conhece o réu, que ele é agressivo com a família, agressivo com a mãe, ou uma pessoa que gera temor na sociedade, o juiz pode valorar essa circunstância como negativa. Bom, a quarta é a personalidade, que é o perfil subjetivo, né? Referente, por exemplo, ao caráter. E aí pode ou não ser voltado para a prática criminosa. Aqui não tem necessidade, como alguns doutrinadores afirmam, de que seja realizado, por exemplo, um estudo psicológico ou psiquiátrico com a gente. Basta que nos autos existam elementos. Eu sei que é difícil, né, porque é algo subjetivo, né, avaliar a personalidade do sujeito, mas se existir elementos nos autos que indiquem que ele tem uma personalidade que diz a respeito ao seu caráter, isso pode ser valorado negativamente. Motivos são os fatores psíquicos, né, que estão na psique do agente, no interno, no íntimo, que levam o agente a praticar o crime. Aqui tem que tomar cuidado porque geralmente os motivos do crime eles podem constituir como qualificador. O motivo fútil, por exemplo, no crime de homicídio. Então, se o homicídio é qualificado pelo motivo fútil, o juiz não pode, nesse caso, também reconhecer aqui como circunstância judicial, porque senão estaria ferindo o non bis in idem. Atenuante ou mesmo agravante. Então, é sempre algo que vai ser utilizado como critério subsidiário, né? Se não é qualificador, se não é atenuante, se não é agravante, em caso de aumento ou diminuição, aliás, né, ou agravante ou causa de aumento, aí o juiz pode utilizar aqui. Né? Bom, prosseguindo, circunstâncias do crime. Estamos na sexta, né? Circunstâncias do crime são os dados que não se constituem como elementares do crime. Por exemplo, elementar do crime de homicídio, matar alguém, tipo básico, né? Quando a pessoa mata com motivo fútil. Aí eu tenho as elementares e as circunstâncias. Mas vão se relacionar à sua execução. Então, por exemplo, o indivíduo praticou o crime numa via movimentada na frente das pessoas, ou então na frente dos familiares da vítima. São circunstâncias, são dados que vão se relacionar à execução do crime. Consequências são as repercussões danosas ao ofendido e à sociedade, ou aos familiares do ofendido, caso ele tenha falecido crime de homicídio consumado. Então o juiz pode valorar também negativamente. E por último, comportamento da vítima é a influência da vítima no comportamento criminoso. Quando a vítima, na verdade, por exemplo, provoca o réu, então se isso ficar comprovado, essa circunstância, se houver outras que vão ser negativas, ela vai anular uma outra circunstância, jamais vai prejudicar o réu. Atentem-se para esse ponto. Como eu disse, reconhecidas as circunstâncias judiciais como negativas, se reconhecer um oitavo
Mas se reconheceu duas, aí vai ser 1/8 vezes 2, vai ser 1/4, né? Se eu tiver correto aqui, e assim por diante. Vai multiplicando pelo número, e aí pega lá, por exemplo, a pena de 1 ano, se reconheceu uma, aplica 1/8 em cima de 1 ano. Aí você vai ter a pena base. Se reconheceu duas, 1/4 acima de 1 ano, que é 12 meses. Aí transforma para 12. 1/4, por exemplo, duas circunstâncias, 12 por 4 vai ser 3. Então, seria 1 ano e 3 meses de reclusão. Se for a pena mínima de 1 ano, né, eu vou partir do cálculo da pena mínima, 1 ano e 3 meses de reclusão, a pena base, se forem duas circunstâncias judiciais com pena mínima de 1 ano. Trouxe um modelinho aqui para vocês verem. Então, o juiz, depois de fazer o dispositivo, que eu já trabalhei com vocês, ele vai dosar a pena do réu e individualizando em conformidade com o artigo 68 do Código Penal. Essa redação aqui é sempre bom colocar. E vai fazer o seguinte, na primeira fase, quanto às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, verifica a culpabilidade. Aí o candidato sempre vai explicar o que é aquela circunstância, ainda que sucintamente. Concebida como a reprovabilidade da conduta do réu, é comum ao tipo, então eu não vou valorar negativamente. O réu possui antecedentes, características de reincidência, o que será valorado na segunda fase. Então eu estou dizendo aqui que ele é reincidente, eu não posso então me valer dessa reincidência para maus antecedentes, porque senão seria bis in idem. Notadamente porque as ações penais em curso de desfavor não servem para valorar negativamente essa circunstância, no ser na súmula 444. Na prova, se o candidato não lembra o número da súmula, ele só fala que é entendimento simulado. Conduta social. Embora as testemunhas tenham afirmado que o acusado trabalha e frequenta a igreja, elas também mencionaram que ele agride a mulher. Então é algo negativo. Relevando conduta negativa, que vai reconhecer uma negativamente. Circunstância que impõe a valoração negativa dessa circunstância. Ficou repetitivo aqui, né? Circunstância com circunstância. Desculpem aí. Aliás, não ficou não. Circunstância que impõe a valoração. Ficou aqui, repetido. Depois tem que corrigir, trocar um termo aí. Para não ficar feio assim, né? Duas circunstâncias próximas, o examinador não vai gostar. Passando para frente, o que refere à personalidade, não há nada nos autos que seja determinante para valorá-lo negativamente. Geralmente não vai haver mesmo. Mas se encontrar algo na prova que seja cabal ali de se demonstrar como personalidade negativa, o candidato tem que reconhecer, jamais inventando. Quanto aos motivos, circunstâncias e consequências, não extrapolam o próprio tipo. E aqui, na verdade, tinha uma hipótese de crime de uso de drogas, vago, não teve nenhuma contribuição para a receptação, então não há que se falar em comportamento da vítima. Porque o crime de porte de drogas para uso próprio é um crime vago. E no crime de receptação a vítima nada contribuiu. Então tem que falar isso só para dizer que não vai reconhecer, aí nesse caso não seria como negativo, né? Reconhecer o comportamento da vítima que ele tem influído para a ação do réu. Então, aí depois o juiz faz isso, ele vai concluir a primeira fase. Por esses motivos, levando em consideração a valoração negativa de uma circunstância, acho que foi só uma mesmo, né? Fixo a pena base em 1/8 do seu mínimo legal. Aqui fica bom porque o juiz está dizendo para o examinador que ele está valorando em 1/8, está facilitando a vida dele. Né? Partindo do mínimo, resultando em prestação de serviço de comunidades em relação a 28, e 1 ano, 1 mês e 15 dias de reclusão e 11 dias multa no valor de 1/30 de salário mínimo, vigente à época do fato em relação à receptação. Aqui eram 2 crimes. Bom, gente, é isso. Concluindo essa aula, né, já que o propósito é de ser uma aula curta, eu agradeço a todas e todos. Se gostou da aula, compartilha, deixa aí o seu comentário e também a curtida. E atentem-se para os outros vídeos aí que estão na playlist. E ative as notificações para sempre receber o conteúdo atualizado, para que você possa, então, estudar essas aulas curtas e aprender a fazer uma sentença penal tecnicamente perfeita. É isso daí, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.